Então, muita coisa que o Dirivan precisa tem que passar pelo Sandro. Então, também dá para explicar um pouquinho a puxação de saco também, né? E o Pix, nada aí. Na verdade, eu sou contra a obrigatoriedade. Sim. Mas as pessoas têm o direito de decidir o que elas vão fazer. Eu sempre parto do princípio que a liberdade é um dos direitos mais fundamentais do ser humano. Essa eleição americana ela é muito importante porque isso vai definir, né, em grande parte, os próximos passos que o mundo vai ter. Porque o avanço desse progressismo e dessa força que o Estado tem que ter, do salário, de ter um piso salarial, de controlar, de não ter a livre iniciativa é muito forte. Bom, mas Ô, Dirivan, Por que eu chamei o Sandro, gente? Eu chamei o Sandro porque eu sei. calma, Não, calma. deixa eu falar aqui, ué. Calma, não. Então fica só você aí. Calma aí, senhor, peraí. Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration, viva um novo status na sua vida. Olha com quem estou aqui, ela Leda. Meu Deus do céu, da EAG Immigration. Gente, olha que notícia, não, top, hein? Top. Hein, parceiro, tá ganhando. Gente, você tem um sonho de vir para os Estados Unidos? Né? Sim, são muitos que sonham de ir para os Estados Unidos. Gente, a EAG Immigration, junto com o Balaio, pode trazer você para vir aqui com direito a acompanhante, Leda. Com direito a acompanhante. Meu Deus do céu, oportunidade de você trazer sua sogra, cara. Olha que legal. Gente, Alex, como que eu faço para ir para os Estados Unidos com as passagens pagas? Eu não vou ter que pagar passagem, não. Você não vai pagar passagem. Você vai chegar aqui e vai ser maravilhoso. Como fazer? Ó, primeira coisa, tá vendo o QR Code aqui? Você tem que seguir. Nesse QR Code você consegue entrar nas redes sociais da EAG Immigration, né? Isso, vai ser um convidado da EAG Immigration. Isso, você tem que primeiro seguir. Primeira coisa é seguir. Tem que seguir. Segunda coisa, você vai postar um vídeo contando a sua história. Por que você acha que você merece vir aqui para os Estados Unidos com tudo pago? Tem que marcar a EAG Immigration. Tem que seguir a gente, seguir a EAG Immigration e marcar, fazer uma postagem marcando a EAG Immigration. Ó, contando sua história, gente. Por que eu deveria ir? E não é sorteio, é a história mais criativa. O vídeo mais criativo, mais engraçado, mais legal, mais comovente, mais emocionante. Depende, né? A gente escolhe os 5. A gente escolhe 5, As 5 melhores. 5, E o povo vota. Escolhe a melhor história. Aí o povo vai votar. Aí o ganhador ou a ganhadora pode trazer um acompanhante para vir aqui para os Estados Unidos. Agora é o seguinte, aí você fala assim, ai Alex, mas não vai dar tempo, meu visto, eu não tenho visto ainda, tal. Tudo bem, você tem esse crédito aí de vir aqui para os Estados Unidos, a gente combina isso aí, que a gente quer que vocês venham pessoalmente conhecer o time da EAG Immigration e ver como eles são maravilhosos no trabalho que eles fazem. Essa promoção vai ser válida até 31 de outubro. 31 de outubro. 31 de outubro encerra é o limite que você tem de fazer essa postagem. Fechou? Fechou? Fechou. Então vamos lá. Quem sabe você vai estar com a gente aqui participando do podcast do Balaio, inclusive. Vai ser um E vai prazer. participar do podcast do Balaio também. Estava comentando que o Balaio era um programa da Rede Super que existiu, começou em 2002. Cara, é muito tempo, né? Em 2002 começou o programa Balaio, que era um programa de humor, depois se tornou um programa de auditório. E já tem um tempo que ele está fora do ar, em função das atividades que eu passei a ter nos últimos anos, mas aí sempre teve o desejo que o podcast do Balaio voltasse lembrando um pouco os momentos nossos da rádio, e é por isso que um dos convidados de hoje aqui, aliás, cadeira cativa, é ele, Dirivan, que fazia parte desse período do Balaio. Tudo bem, meu filho? Muito bom, Alex. Vamos começar em paz, Alex? Vamos. Começar em paz. Muito obrigado pela oportunidade aí. Quem também está conosco aqui, ele, o homem da Adila, do Victor e da Mel, Samuel Missaí. Alex Bastos. Aê, meu amigo, Samuel. como você tá? Obrigado. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Vamos aí, vamos bater papo. Hoje tem muitos Muito assuntos bom. interessantes. E hoje o convidado é do Dirivan. Dirivan, quem você convidou? Meu amigo Sandro Alcântara. Aí. A apresentação dele. não, Alex. Você é Ô, um Dirivan, animal. Desculpa, manda velho. embora. Você tá de babaquice, Alex, manda cara. embora, por favor. Não fala, é porque você primeiro fala da pessoa, explica quem é a Então pessoa, tá, pra depois deixa eu voltar então. não vai voltar. O programa aqui não tem corte, Tá. mano. Tem corte sim, eu que corto. Acabou o mistério. Ele que é meu amigo, que Não, canta... é isso que é no filme do cara. O que ele faz? Ele é cantor, ele é advogado. É isso que eu vou falar, ué. Eu vou falar. Ele que é meu amigo, que canta e encanta. Nossa. Não é pra rimar com seu sobrenome, mas com vocês, Sandro Alcântara. Ficou bom agora ficou bom. Meu Deus do céu. Ô, Sandro, Jesus. muito bem-vindo, viu? Não é bem-vindo, é desculpa. Desculpe e bem-vindo. Bom ter você aqui, Sandro. Obrigado, viu, gente? Eu fico lisonjeado de saber que foi um
um pensamento do Divan, esse convite. Que bom saber, que bom saber. Merece Fiquei um aumento. feliz Foi um pela pensamento do apresentação. Divan, mas a aprovação de todos os outros. Ah, então tá bom. Diga-se de Então, passagem que a gente não... então quero, Né, Divan? agradecer certeza. aqui ao Alex, ao Samuca, toda a produção, por ter aprovado aí, por eu ter passado nesse crivo. Né? Mas só um detalhe, o Sandro, ele de muitas funções, ele trabalha no louvor, ele é advogado, ele também trabalha na administração aqui da igreja. Então, muita coisa que o Divan precisa tem que passar pelo Sandro. Então, também dá para explicar um pouquinho a puxação do Sandro também, né? E o Pix, nada aí. Ô, Zélio, No final Ô, do Sandro. programa a gente conversa. Fala um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem, rapidamente, sobre você. Você é um homem casado, tem filhos. Fala um pouquinho, além de ser um homem forte. Eu estava num culto agora, domingo passado, eu estava com meu filho e falei assim, bicho, olha os braços do Sandro, velho. Uma história de braço, eu acho, opinião. o microfone parece uma canetinha, né? Não, minha opinião, Samuca. Eu acho que o Sandro não poderia cantar em cima do palco. Eu acho que tira a atenção das irmãs. Fica olhando pros braços dele. Misericórdia. Minhas irmãs não. As irmãs não prestam atenção no culto. Tira ele, bota ele lá Já atrás. falar só sobre cantando. isso, já falar sobre isso. É muito bonito, é muito aqui, forte, sai, a gente é vai muito comprar, máximo. Nós vamos comprar aquele macacão que tinha no show da Xuxa, que enchia de balão, entendeu? Aí veste só não estourar no final do culto. Sandro Alcântara pro Sandro Alcântara. Bom, Sandro Alcântara tem 41 anos, sou casado e muito bem casado com a senhora Thaisa Montosa. Tenho uma filha, que vai completar 9 anos agora, dia 20 de julho, a Antonella. E aí já temos 2 anos e meio que estamos nos Estados Unidos, a convite do pastor André. A gente tinha o nosso trabalho no Brasil com advocacia, com outros setores. Também trabalhei no setor público lá, né? E a gente recebeu esse convite, que a gente aceitou com muita gratidão, com muita prontidão, nesse desafio da gente poder desenvolver uma igreja para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E nesses 2 anos e meio a gente tem visto um crescimento, assim, realmente, para usar um clichê, mas um crescimento exponencial, né? Várias igrejas sendo abertas aqui na Flórida, em outros estados. A gente está em franca expansão, então a gente fica muito feliz primeiro pela misericórdia de Deus, né? Pelo favor dele. E a gente tem visto que existe algo sobrenatural acontecendo aqui nos Estados Unidos, em meio à comunidade brasileira. E aprove a Deus usar a vida do pastor André para que isso acontecesse, né? Orlando, que era tido há 10 anos atrás como um cemitério de pastores e ministérios, a gente chegou aqui, temos uma igreja hoje com quase 7 mil membros, 3 cultos aos domingos. Desculpa, velho. Ó, Peraí, calma. Covid. Eu Covid tô com alergia, mano. Covid. É, Foi mal. Mas é Covid. Tá perdoado. não faz de novo, não. Você Desculpa, explode cara. aqui E o pior que negócio. dá uma crise. Eu fiquei com medo, ainda bem que foi só um. Desculpa, Sandro. Então nós temos aí 8 cultos por semana, então a gente tá muito. Você cortou minha linha de raciocínio, mas é isso mesmo. Não foi mal. Mas você... Ô, Edita- Divan. Mas por que eu Deixa eu chamei tapar. o Sandro, Deixa eu gente? tapar. Eu chamei o Calma, Sandro porque eu senhor, tenho... calma, Não, calma. deixa eu falar aqui, ué. Calma não, hein? Então Calma. fica só você aí, ué. Calma aí, senhor. Peraí. Divan. Chegar os convidados do Alex aqui, nós começar a espirrar É, também, ô. Calma aí, ó. Divan. Foi mal. Espirrar, velho. Divan. Trata meu convidado. Peraí, senhor. Divan. Por que você trouxe o Sandro? Ó, Alex, eu trouxe o Sandro porque eu acompanho o Sandro já há algum tempo, ele era da concorrência, né? Veio pra cá, pra nós agora. Tô brincando. Mas o Sandro, eu sigo na internet e vejo o posicionamento dele. De acordo com os temas que nós vamos falar aqui, eu concordo com muitas das coisas que ele fala. Além de falar bem e ter uma aparência parecida com a minha, Olha o que você tá rindo, Alex. Não. Eu acho que o posicionamento dele, eu sou bem de acordo e eu acho que é legal a gente explanar isso para o nosso público. E um detalhe que o Sandro não falou na apresentação dele, ele tem algo em comum com o André Valadão também. O Sandro tem algo em comum. O que ele tem em comum com o André Valadão? Você sabe, Samuca? Sei. Eles são filhos do rei. Não. Isso aí nós também somos. Eles Nós cantam também na temos em igreja. comum. Hã? Eles cantam na igreja. Não. Os dois casaram na casa certa. Verdade. Tem a mesma sogra. Que ele casou, preciso os dois têm a concordar. mesma sogra. Não é porque as mulheres Beijo, são viu, bonitas, sogra? não. E são gente boa, não. Porque são ricas. Entendeu? Sim. Porque eu e o Divan casamos com pobre. Aí, Olha Tá aí. ali, a Jéssica, pobre. isso aí tu Minha que mulher é dizes. pobre. É um tipo de negócio, Divan, que é. Verdade. Ô, Alex, eu vou te falar, viu? Chorar 2 vezes, tá? Porque assim, você já vem numa luta, né? Aí você tem o direito de escolher pra parar de chorar. Aí você fala assim, não, vou chorar mais o resto da vida. Porque o cara é bonito, casa com uma mulher bonita e rica. Então, assim, ele tem isso em comum com o André. Olha a pele dele, Casado. olha a minha. É, de pêssego. Divan, quais são os assuntos? Vamos lá. O Divan, Alex, tem aqui, ó. escolhemos uns assuntos que tem a ver com o nosso convidado. O Santos tá pensando assim. Ô, Onde que eu fui entrar? Onde eu vim parar. Onde eu vim entrar? Que eu vim fazer aqui? Não, mas é sério, gente. Por mais que a gente leva na leveza aqui na brincadeira, menos o Alex, a gente leva na brincadeira aqui, mas os assuntos são importantes pros dias de hoje, viu?
Pode começar aqui Tá o Não sorteio? vem pagar de sério. Tá porque o cheio de Sandro tá aqui, papelzinho não. ali, demora Vamos meia lá, hora vem. pra tirar um papelzinho. É um papel, Edmar. Tira um papel e fala. Será que Misericórdia. agora? Aqui, ó. Vai ser sorteio de Tá bom. tema? Mas Meu É, Deus, nós hein? vamos falar de vários temas, Sandro. Ó. E agora? Política na igreja. Meu Deus. Eu acho que é um tema muito legal que o Sandro gosta de abordar nas suas redes sociais. E eu também gostaria de falar um pouco. Ô, Alex, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Ó, é legal de seguir o Sandro no Instagram, porque ele sempre tem um posicionamento dele, assim, para questões políticas. Então, eu não sei quem fez essa caixinha de coisa ali, mas foi muito feliz. E é bacana porque você abre o Instagram dele, ele tá sempre comentando alguma coisa do dia a dia. E eu acho que para chuva que a gente tava falando sobre fake news esses dias, né? Para a chuva de informação errada que a gente tem, pessoa centrada para falar sobre assuntos importantes, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, só têm informação, é muito importante. Então, O que você pensa, Sandro, sobre política e igreja? Você acha que as duas coisas dá para caminhar junto? Completamente. Eu acho que foi pregado, né, e propagado, vamos falar a nível Brasil, né, de que política e religião não se misturam, mas é exatamente o contrário. Se a gente for, eu não vou aqui me aventurar no contexto teológico, porque Sim. eu não sou estudioso disso, mas se a gente for pegar de uma maneira geral no contexto bíblico, tudo que está escrito na Bíblia é política, né? Daniel foi governar, José era governador, Davi era um rei. Então, muitas das coisas que a gente lê na Bíblia envolvem política, né? Os judeus, quando Jesus chegou, esperavam um libertador político. Então, essa história de que política e religião não podem ser misturadas é uma fake news, né? Eu acho que a postura da igreja é se posicionar politicamente. Não acho que a igreja tenha que adotar um ídolo político. Nenhum partido. Nenhum partido. Mas ela tem que se posicionar firmemente nos seus princípios e defender candidatos, independente de quem seja, que coadunem com esses princípios. Então, a igreja precisa se posicionar assim. A igreja precisa instruir as pessoas que frequentam a igreja a entender. Né? A igreja ela não pode ser passiva e dizer... Porque existia essa ideia de que não, política é do diabo, né? A gente não precisa se envolver nisso. Igual a mesma história da TV é do diabo. Né? Uhum. É o contrário. A gente precisa influenciar a política com o nosso voto, colocando ali pessoas que compartilham dos mesmos princípios. Mas a gente orientar, no caso da igreja, os membros a ter um pensamento, raciocínio, porque muitas pessoas também usam, dizem que a igreja é massa de manobra também, de muitos líderes. E quando você indica um candidato ou indica um partido, tem muitas pessoas que acham que isso é uma manipulação. O nosso próprio pastor aqui, André, ele se posicionou muito na época de política com relação a um candidato específico e levantou bem essa bandeira. E apoiou muito por isso, naturalmente, apanha por isso. E qual a sua opinião sobre isso? Vamos falar um pouquinho da parte técnica, sem ser muito aqui complicado. Quando a gente fala, por exemplo, de vereadores, quando a gente fala de deputados federais e estaduais, essas pessoas eles são representantes do povo, no sentido assim, de uma parcela específica da população. Quando a gente fala de senadores, governadores, prefeitos e presidente, eles estão governando para toda a classe sem distinção. Já a parte legislativa, você está ali governando para setores específicos. Então, existe realmente o deputado que vai estar com a pauta do movimento da causa animal. E ele vai defender ali pautas da causa animal. Existe o deputado, o vereador, que tem a pauta LGBT, porque ele está ali, vamos dizer, advogando para aquele grupo. E por que não existir deputados da chamada bancada evangélica? Porque ali você está, ali na Câmara dos Deputados, você está tratando de setores específicos da sociedade. Já o Senado, não. O Senado ele é o senador de Minas, independente se o cidadão ele tem um relacionamento homoafetivo, heteronormativo, ou se ele gosta ou não de animais. O governador é a mesma coisa, mas quando a gente fala de cargos legislativos, a gente está falando de pessoas que vão cuidar de setores específicos da sociedade. Então, eu acredito que sim, a igreja pode indicar um candidato. Tudo vai depender de como vai ser essa indicação. Às vezes a igreja ou uma determinada instituição religiosa, seja católica, enfim, né, ela vai indicar uma pessoa que não é preparada e vai tentar fazer daquela membresia um curral eleitoral. Mas a gente não tem como fiscalizar isso. Mas eu acho que você indicar pessoas preparadas para defender um setor específico da sociedade, isso faz parte do jogo político, sim. Difícil é estar achando nos dias de hoje alguém para indicar, né? Divan, parabéns, quero te cumprimentar. Você foi feliz no seu convidado. Alex, realmente é um rapaz muito inteligente. eu acerto. Deve. Pode falar. Tem uma interpretação muito interessante. Quando Jesus
fala para Pedro que sobre a revelação que ele teve sobre Jesus, ele ia estabelecer a igreja dele, a eclesia. Naquela época, a eclesia era uma casa onde as leis eram feitas. Então, a gente tem esse papel também de ditar lei, de ditar comportamento. A Constituição americana, se você for ler, que eu nunca li, né? Mas se você for ler, você vai ver que todas as leis fundamentais elas são pautadas em valores bíblicos. Então, é muito importante que a igreja esteja posicionada, porque hoje o que eles estão fazendo? Hoje a cultura woke ela tem tentado desconstruir isso e ridicularizar e fazer chacota e falar da bancada evangélica de forma pejorativa, porque eles veem que os cristãos eles carregam esses valores mais conservadores. Então, assim, a gente sempre fala que o progressismo ele é inevitável, o novo ele é inevitável, ele sempre vai acontecer. Mas se houver o conservadorismo, ele vai conduzir esse progressismo de uma forma reta, sabe? Então, por isso que a igreja é tão importante. Não é questão de construir um curral eleitoral, mas é uma questão de saber que a partir das nossas crenças, das nossas bases, a gente vai construir uma sociedade que vai permanecer, entende? Só para adicionar, desculpa, ainda que a gente trabalhe esse conceito de curral eleitoral, porque as pessoas usam isso com relação à bancada evangélica, mas uma coisa que é muito forte no Brasil que é o agronegócio. Existe um curral eleitoral do agronegócio. Sim. O pessoal da pecuária, da agricultura, vota em candidatos que vão defender os interesses da causa agropecuária na bancada. O que eu estou dizendo. Ali na Câmara, você elege pessoas para defender setores específicos da sociedade. Como eu falei, causa animal, bancada evangélica, bancada católica, agronegócio, empresariado. Então, é uma forma de você poder proteger setores da sociedade. Das suas postagens, teve uma que foi mais polêmica, assim, que te deu mais hater, assim, Olha, de alguma específica, algum assunto que você defendeu e vieram para cima? Durante a Covid, né, durante a pandemia, eu fiz alguns posts e eu fiquei banido, né? Eu fiquei no shadow ban por 8 meses. Que bonito, hein? Que bonito, hein? O Instagram me colocou lá, as pessoas não conseguiam me mencionar por 8 meses, porque eu... Ficou na cadeira do pensamento. Falando sobre a questão... O que você falava? Sobre a questão da questão do lockdown, de como que isso estava sendo manipulado, sobre a minha visão, né? A questão também de vacina. Quando falou disso aí eu entrei pro shadow ban mesmo. Eu fiquei 8 meses afastado. Então... Porque você era contra ou a favor da vacina? Na verdade, eu sou contra a obrigatoriedade. Sim. Mas as pessoas têm o direito de decidir o que elas vão fazer. Eu sempre parto do princípio que a liberdade é um dos direitos mais fundamentais do ser humano. O que não se pode ter é uma obrigatoriedade. Por exemplo, aqui... Você tomou a vacina? Não, porque eu tive Covid. Então, o meu médico disse o seguinte, olha, se você quiser tomar, você pode tomar. Mas, como você já teve o vírus, você não precisa tomar. Como de virar jacaré, não. Não, eu acredito na ciência, acredito na vacina, mas eu não acredito na obrigatoriedade, porque a forma... são questões de visões, mas a forma como a vacina foi feita, o processo tão corrido dela, hoje... Existem várias pessoas que estão mostrando estudos de efeitos colaterais que foram falados naquela época e muita gente que falou tomou um shadow ban. Mas, enfim, eu sou a favor da liberdade. As pessoas podem fazer o que eu, particularmente, passei um cagaço tão grande com o Covid que se a vacina fosse supositória, eu usava 3 por dia. E você tá Você certo. até queria, E você né? tá Eu certo. até queria que pudesse trocar. Seria interessante. Não, mas sério, você tá louco. Não, mas eu acho que você tá certo. O que eu era contra na época era a obrigatoriedade. O que aconteceu aqui na Flórida? O governador DeSantis, na época, ele fez o inverso. Ele estava multando estabelecimentos comerciais em $5 mil, eu acho, se eu não estiver enganado com o valor, de pessoas que estavam exigindo passaporte sanitário para entrar. Então, se tivesse um estabelecimento que a pessoa fosse entrar e tivesse exigindo passaporte, se esse estabelecimento fosse denunciado, o estado da Flórida multava em $5 mil. Então, assim, é uma forma de você proteger a liberdade do cidadão de tomar ou não tomar. Sim. Eu acho que o grande problema foi ter misturado as coisas, sabe? Era uma misturou questão que era- política é com isso. ciência. Sim. Virou um Aí problema. misturou o negócio. Aí te baniram. Quando chegou na pós da vacina, Agora na sua igreja, que tinha que confessava, tinha que ficar em silêncio. Foi a mesma na minha coisa. igreja do passado, que a gente era exposto lá na frente, mas isso aí... Gilvan, outro tema aí, por favor. Outro tema, Alex. Você vê que só pra isso, né? Eu Ele não tem tutano pra sustentar nenhuma discussão desse Tutano. nível aqui, Eu quero né? fazer um Pra falar comentário. tutano, Eu não tem achei não. que o seu cabelo hoje tá muito, muito bom, viu, Divan? Eu Divan, queria tá. saber, depois você fala pra gente quem foi que arrumou seu cabelo. Não, então, o tema, inclusive, não é sobre o cabelo não, mas aqui, ó, vaidade masculina. Eita, tá É vendo? um tema que eu gosto muito, porque assim, Inclusive, podia mostrar, né? Porque o seu antes e o Antes e depois, né? depois.
Não, ele tá no antes ainda. emagreceu, como Ele é tá que no é? antes ainda. Ele tá no antes. Não tem Não tem depois. depois, não. Que é isso? Ele tá, depois Ele emagreceu, ficou mais ele ficou gastou bonito. dinheiro. Ah, tá. Emagreceu. Porque o Mostrar, cabelo. Ah, gente, eu tô achando que Eu não mudou. sei que cirurgia que você fez, Ivan. Que você foi. Achei que implante mudou. você fez. Não, já pediu o dia de volta já. Acho que tirou o podcast e colocou fritado. Não, gente, não sejam duros com o Dirvan, não. Ué, você Ficou reclamou bonito. que eu fiz, ó. Eu fiz. Nossa família é assim. Não, você Eu diminui o estômago e engordei. Ele fez implante, ficou mais careca. Não, mas no Não, seu você caso. não, No você seu não ca- diminuiu o estômago. Você falou que grampearam. Você engoliu os grampos. Aqui. Deixa eu te falar. Eu um acho que os negócio. caras colocaram um estômago a mais aí, essa cirurgia. Nós Deixa eu te dois, falar. o que tá acontecendo com a gente, mano? É, eu não, sei, não tô entendendo, não, Alex. É que é com a conversa de antes, né? A pobreza, vai chorando. Vambora. Enfim. Olha, vamos jogar pro nosso Vaidade convidado masculina. aqui. Vaidade masculina. Mas Sandro. eu quero falar um pouco. Ah, você quer comentar? Não, é porque Fala. assim. Vou jogar pro Sandro aqui. Porque eu e ele, a gente tem algo comum, assim, O que vocês têm em comum, Divan? Você não tem nada em comum com o Sandro? filho, Nada. As irmãs ficam olhando Sandro pra é gente. Hã? As irmãs olham pra gente. Não, mas por você é só com dó. Ele acha ele bonito. Não, Olha, é realmente. sério, senhor. É porque Elas assim. Elas olham pros dois e falam assim, nossa, sou bonito, olha o Divan, que Não. coisa, hein? É porque eu preocupo muito com a minha aparência. Não, você não Desde ri, não. quando isso? Isso começou agora, hoje, né? Não, eu Depois preocupo. da manhã faz 2 dias. Eu olho pro espelho e fico preocupado. Não, eu tô falando sério. Eu preocupo muito com a minha aparência. E às vezes eu não quero ficar tão, assim, tão positivo, como é que fala? Tão bem aparentado, para não deixar as irmãs A da gente igreja em percebe. dificuldade. A gente percebe. Então, assim, Sandro, o que você acha até que ponto o homem tem que se cuidar? Porque eu fico com medo de verdade, as irmãs ficarem em dificuldade de ficar eu lá Ai, perto. meu né? Deus. Qual é o limite da metrosexualidade? Você é um metrosexual. É, Ah, talvez, Sandro, talvez, pelo amor de Deus. não, talvez alguns vão me classificar como. Não, Todo mundo é Você livre. não acha que você é? Eu sou um cara vaidoso. Você é muito cuidadoso. Sim. Muito. Quem conhece o Sandro, principalmente de Belo Horizonte, quem já viu o Sandro muitas vezes, você é um cara que as suas produções de roupa é diferente. Você não veste como a maioria dos homens. Você é mais cuidadoso, mais artista, mais metrosexual. Se esse tipo de cuidado for me considerar como metrosexual. O que é metrosexual? Não é isso, o cara que se preocupa muito com a pele, com o cabelo, Mas eu acho que tem com a que roupa. ser um pouquinho, né? Você vai cuidando Não, do tempo. metrosexual é Ainda não... isso. Mas eu não deixo de fazer nada por causa da vaidade, né? Por exemplo, o cara faz Entendi. uma chapinha no cabelo, ele não entra no mar, porque na hora que ele sair vai ficar tudo esgrenhado o cabelo. Né? Sim, Então, assim, eu não- não deixo de fazer as Não coisas. chega nesse nível. Mas procuro fazer atividade física, né? Precisando renovar o botox, a gente renova, né? Acho que cuidar da aparência. Eu acho que as pessoas, elas estão comprando a gente antes da gente abrir a boca, né? Então, quando a gente já chega, a aparência, ela vai contar sim, né? Você já foi tratado com preconceito por causa do seu jeito de vestir? Já. E como é que foi? Principalmente no meio jurídico, né? Como eu não, às vezes por não estar sempre de terno e gravata, porque é um meio muito formal, aí eu falava assim que eu era advogado, a pessoa, mas você é advogado? Porque às vezes me via com a roupa mais descolada, bracelete e tal, não sei o quê. Então a pessoa ficava assim, aí eu tinha que provar isso na parte profissional. Hoje eu tô exercendo o frustrado, trabalho. porque hoje você veio muito normal hoje pro programa. Achei que você vou pra lá e vou usar aqui as minhas roupas diferentes e tal. Ah, Cara, vem pô, falar. Mas Você até gosta, que você gosta ponto- de uma canelinha de fora, um sapatinho sem meia, um trenzinho assim. Eu já te vi várias vezes. Sapatinho sem de roupa. meia. É, um mas negócio sapatinho diferente, sem meia, cara. a moda já passou. Eu também uso. Não, mas você é um cara sempre preocupado com a moda e tudo. E na igreja, assim, no meio que a gente vive, você já foi tratado com preconceito? Ou você Já. percebeu, assim, que chegou no ambiente, o pessoal fica olhando e... Não, na igreja também, principalmente. Às vezes por acharem que o traje tá, eu não sei, talvez moderno Atrelado- demais. Ou atrelado à sexualidade. Tipo assim, Não, cara, nesse tá aspecto, gay não. demais, esse negócio aí tá muito... Bom, diretamente nunca vieram falar isso comigo, não, mas falar assim, até irmãs assim de oração falam assim, cuidado com a aparência, né? Coisa muito moderna e não sei o que. Eu já um recebi. jeitinho de falar. eu já Não, recebi esse irmão, tipo. vigia aí, olha aí. Na época, tal. na época que entrou na moda calça skinny, essas calças muito apertadas. Tá apertadinho, tá Esse prendendo. tipo de comentário assim eu já recebi. Mano, eu acho importante, apesar de que eu sou muito... Eu não sou, dá pra ver, eu não sou muito ligado a isso. É. Mas eu acho importante, sim, cara, o cuidado. Eu comecei, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já sou tendência gordinho. E eu comecei a engordar depois dos 30. Então, assim, eu não consegui mais emagrecer, com exceção de algumas vezes. E eu cheguei aqui e aqui é mais difícil emagrecer. E eu tenho um costume, depois do livramento que eu tive do Covid, eu ajoelho todos os dias, me prostro e agradeço a Deus por estar vivo. Eu percebi que a minha oração tinha que ser a minha atitude. Porque não adianta eu orar todo dia agradecendo a Deus e me alimentar de forma que eu estava me alimentando, só engordando. Porque Ele me deu de volta a vida. Isso eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha vida, de qualquer jeito. E eu comecei, já não sei nem quanto tempo tem, acho que já tem 3 meses. Eu já perdi 14 quilos e tô, cara, até... Parabéns, cara.
Eu tô até o final do ano, eu fiz um voto, porque a única forma que eu consegui de disciplina foi através do voto. Não é nenhuma questão de santidade, é porque eu tenho mais disciplina quando se trata de voto, né? E realmente mudei minha alimentação, estou me sentindo muito melhor e quero me cuidar mais naturalmente, porque às vezes quando o cara também ele tá muito ou gordo demais ou magro demais, qualquer roupa fica ruim também. Aí a pessoa acaba relaxando, porque ela acaba se entregando também ao mal-estar, né? E como é que vocês entendem a importância realmente dessa, não sei se é vaidade, mas esse cuidado mesmo, assim, de se cuidar? E qual o limite? Qual o limite desse cuidado? Ó, eu sigo o Sandro há muito tempo, né? Então a gente vê como que ele é focado. Na época que eu comecei a fazer dieta, ele faz a dieta do começo, meio e fim, né? Você está falando sobre isso, né? Sobre a disciplina, o valor da disciplina, o que isso facilita pra gente. Uma vez eu vi uma mulher falando uma coisa que me chamou muita atenção e isso que me motiva muitas vezes a fazer uma coisa por mim, né? Ela fala assim, olha, isso aqui eu estou dando um presente pra mim do futuro. Entende? Ela fala assim, toda vez que eu vou na academia, eu estou dando um presente pra mim daqui 10, 20 anos. Boa olhar. Interessante isso A aí, gente né? tá depositando ali numa É. poupança, né? Aí no dia que ela falou isso pra mim, cara, eu achei tão interessante. E toda vez que eu me disponho a fazer algo por mim, porque se você for pensar, nós somos todos pais de família aqui, né? A gente tá sempre fazendo pelos filhos, pela esposa, pela casa. Nós somos pastores, a gente tá sempre fazendo pelos outros. E chega o dia que você precisa fazer por você, sabe? E eu acho que esse negócio da vaidade, ou de você querer se cuidar, ou de você comprar um shampoo diferente, porque lá em casa, qual shampoo que você quer? Ah, qualquer um. Fazendo espuma, pode ser qualquer um, né? Aí esses dias minha esposa estava conversando com meu filho. Filho, que condicionador que você usa? Que mané condicionador, mãe? Eu sou macho, eu uso qualquer coisa. E a gente vem crescendo com esses conceitos, né? Essas crenças. Hoje a gente estava conversando mais cedo com o Dudu aqui, o Dudu falando sobre cosmético coreano, que os homens usam bastante coisa. Cara, deixa o cara usar, deixa ele se cuidar, né? Eu acho que quanto mais você se cuidar, mais presentes você dá para você do futuro. Se cuidar é muito importante. Eu percebi, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo, perdi 20 quilos, né? E eu já sou feio, mas eu não imaginava o tanto feio que eu tava antes, entendeu, Alex? Ou você tá melhorando. Parabéns aí, seu rosto tá afinando. Já não tá nem dando pra ver sua bochecha de costa mais. Você tá melhorando, de verdade. Mas tantas pessoas que chegaram pra mim parabenizando, Diva, como que você tá bonito agora? E eu fico Você lisonjeado. sabe que o bonito das pessoas é assim, ó, uma forma Ô, Divan, de quantas estimular, pessoas né? falaram isso para você? Fala a verdade. Ô, Samuel, eu Você não... tá bonito, fala a Não, verdade. Falaram, Alex, fala Ah. assim, Diva, seu cabelo tá mais brilhoso. É tipo assim, a tia, né? Tia, Isso. as velhinhas, as irmãs da oração, que as velhinhas têm mania de falar isso mesmo. Por falar nisso, Sandro, você que tá ali em destaque e é um cara que preocupa com o corpo e tudo, na academia, você é muito assediado? Não. Não? Diretamente. De verdade mesmo? Não. Não diretamente, mas você percebe, assim, os olhares diferentes, tudo. Você é tranquilo. Porque a gente Eventualmente a gente acaba notando alguma coisa. Mas, assim, pela misericórdia de Deus, eu nunca tive nada tão explícito assim, sabe? Direto assim. Eu Pelo menos você lida com isso. corto na hora. Você corta o quê, Divan? Olha, Minha mulher é brava, eles Você acham que ela deve ver a cara da você é Thaís e nem assediado? mexe. Ô, Alex, meu... Viado, né? Não, Alex, Só fala se isso for gay, não. não. A irmã tá Quem vai olhando? te assediar? Ó, Mulher te assediando? É, a menina tá olhando? Por que você tá olhando? Fala assim. Ah, tá certo. Vai, eu chego em casa com tudo minha esposa. Eu, como todo bom gordo, não sou assediado porque não tem condições. Acho que não é de gordo. Mas não vai nessa, não. Tem gente que gosta de É, mas fofinho é e tal. pouco, é pouco. Não tem muito esse negócio. Não. Vamos pro próximo tema aí, Divan. Ficou muito negócio esse. Ah, esse aqui é bom. Biden ou Trump? Os furacões têm sido motivos de muito prejuízo na Flórida, o que faz com que Ocala seja um território ainda mais valorizado por ser uma das cidades mais seguras do estado. Ocala também tem sido uma região de muito crescimento por causa das grandes distribuidoras que temos por aqui, como por exemplo a Amazon e Google. Somado a tudo isso, olha que casa maravilhosa! Todo esse acabamento, tudo feito com muito carinho para você. E é por isso que em até 8 meses você pode ter um rendimento de 18% a 24% do seu investimento. E você, está esperando o quê? Venha com a Martins Development para Ocala. O que você, Divan, o que você acha? Fala pra gente aí. Nossa. Ô, Samuel, 5 anos dos Estados Unidos, né? Eu peguei a época que o Trump estava no comando, mudou pro Biden, e agora, se Deus quiser, volto pro Trump. Economicamente, eu como empresário,
bem-sucedido nesse país. Você tá rindo. Aí tudo que eu falo da minha beleza, da minha, gente, meu, eu meu lembrei de modo outra coisa aqui. financeiro, você ri. Não, foi Então, mal. que você quer que eu esteja na lama? Não, eu quero ver você bem, lógico. Ah, então tá. Então, assim, eu como empresário aqui, economicamente, o Trump, ele olha mais por empresário. Ele tende a aumentar a economia dos Estados Unidos. Já o Biden, eu não sei nem o que ele está fazendo ali, porque é um senhor de idade que a gente tem que respeitar, mas ele não sabe nem... O Gilvan é Trump. Entendeu? Agora, só me entender, quem que botou essa pauta aí? O programa passa mais no Brasil do que aqui. Mas é importante, Alex, porque atinge aqui- diretamente... É porque a presidência Atinge diretamente americana no atinge o mundo Brasil. inteiro, atinge o mundo lá, inteiro. isso. A maior economia do mundo. O dólar tá aí, é ó, o homem batendo mais nas poderoso alturas. do mundo. Isso. Vou deixar o Fernando Sandro por último. A sua opinião, Samuca. Cara, eu acho que o Biden, ele. Você vê pelas entrevistas, pelas coisas que ele fala, ele é um cara que ele não tem mais condição de estar no papel que ele está como o homem mais poderoso do mundo, né? Sob o comando do país mais poderoso do mundo. Não que ele seja o mais poderoso, né? E ali você percebe assim que todo mundo fala isso, que ele é uma marionete, né? O tempo que ele já pôde contribuir, ele já fez o papel dele como vice-presidente, essa administração dele foi uma administração terrível assim para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos perdeu assim muito sua credibilidade em outros lugares. E o Trump, cara, com todos os defeitos que ele tem, com todos os problemas que ele teve, ele foi um cara que sempre promoveu paz, diálogo, conversa. Ele foi na Coreia do Norte para conversar com o presidente da Coreia do Norte. Ele foi em todos os lugares para poder promover outras coisas. E é um cara que tem um cuidado mais para dentro dos Estados Unidos. Aí o pessoal fala assim, o Trump ele odeia imigrante. Não, ele tem, pelo que a minha visão, é um cara que tem uma leitura de que, cara, se você está legal no país, vamos fazer com que você possa contribuir o máximo possível para que o país cresça. E do outro ponto, enquanto o discurso do Biden é que ele vai abrir as fronteiras, deixar todo mundo entrar e que se lasca, ele é o cara que mais deporta estrangeiros, sabe? Então, assim, e tudo que acontece aqui nos Estados Unidos reflete no mundo de uma certa forma. Então, se por um lado o pessoal está olhando para o Biden, fazendo chacota dele, eu prefiro que volte o Trump e o pessoal tenha pelo menos um respeito pelos Estados Unidos. É uma decisão de... eu me vejo na mesma condição que eu estava no Brasil. De não escolher o melhor, escolher o menos pior. Menos pior. Porque a situação é muito parecida com o que nós vivemos. Cara, qual que é o bom? Não, bom não tem não. Me lembrou um caso de um cara que chegou numa rixa de galo, sabe desse caso, né? Conta aí. 2 galos brigando lá com fraga, né? 2 galos brigando, tinha um galo preto, um galo branco. Aí um cara chegou pra postar, rapaz, qual que é o bom aí? Qual que é o bom? Bom é o preto, filho. O cara postou o dia todo do preto, né, bicho? Aí abriu o negócio lá, o galo branco chegou e 2 segundos, destruiu o preto, mano. O cara chegou e falou, mano, você falou comigo que o bom era o preto? Eu falei, o preto é o bom, marvado mesmo é o branco. É tipo isso aí, meu filho. Qual que é o bom? Rapaz, bom tem não, tem um marvado aí. Eu acho que é a mesma coisa lá. E você, Sandro, que é um entendido do assunto? Ó, até fazer um paralelo com o que o Divan falou, porque esse assunto é extenso, mas eu vou tentar ser mais conciso. As coisas que acontecem nos Estados Unidos, elas refletem no mundo todo, mas no Brasil principalmente. E, via de regra, tudo que acontece aqui, o Brasil, de uma certa forma, vai copiar mais na frente. Vou dar um exemplo aqui que talvez as pessoas não acompanharam. Teve uma capa da revista Time que foi feita com uma foto específica com o Trump. Na época que o Sérgio Moro teve um entreveiro lá no governo Bolsonaro e saiu, eles fizeram uma capa igualzinha numa revista brasileira. Copiaram a mesma capa e isso virou até meme. A gente teve aqui um problema que aconteceu no dia 6 de janeiro, que teve a invasão do Capitólio. Sim. E o Trump foi acusado de fazer uma insurreição e incitar. Aí nós tivemos no Brasil dia 8 de janeiro. Então, assim, as coisas que acontecem nos Estados Unidos, elas se repetem no Brasil, o pessoal tenta ver o que está acontecendo aqui, que está dando certo, e tenta copiar. Então, tem uma correlação muito grande. Mídia, a mesma coisa. A manipulação de informação que acontece no Brasil, ela é uma cópia do que acontece aqui. Né? Então, você pega as emissoras aí como CNN, MSNBC, CBN, elas têm uma forma de passar a informação para o público americano completamente enviesada. Eles não dão os fatos, eles dão opinião. Né? Então, hoje o jornalismo americano e o mundial, ele, em vez de informar, ele dá a opinião. Você tem jornalismo opinativo, que são os editoriais, tudo bem, mas, via de regra, eles só fazem opinião. Né? E aí, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, se você quer ver uma informação mais à direita, você vai assistir a Fox. Se você quer ver informação mais à esquerda, você vai assistir
a CNN, mas via de regra essa informação é enviesada, ou seja, que o Trump ele vai contra os imigrantes. Não. Historicamente, o Obama foi considerado o presidente que mais deportou na história dos Estados Unidos e que era um democrata. Com o Biden agora, as portas estão completamente abertas e as pesquisas já estão mostrando que o público hispano, o público negro, não estão gostando do que está acontecendo, porque os hispanos, muitos que são legais, estão vendo outros hispanos ilegais entrando. A população negra ou de baixa renda está vendo os preços subirem. Então, há uma insatisfação com o governo Biden, mas, em contrapartida também, a maior parte do público americano não gosta do Trump. Pesquisas mostram que em torno de 60% da população americana não gosta do Trump. Então, a gente está numa situação mais ou menos que você falou, é escolher entre o menos pior, né? Mas o Trump falou uma coisa no último debate, que tem até um jornalista... Um jornalista não, o Bertorelli, que tem um Instagram no Brasil, ele fez uma indicação de filme, que ele fala muito sobre filmes. Ele falou assim, ó, assistam o Candidato Manchuriano, que é um filme que trata de um candidato à presidência que ele não governa, ele é manipulado. Isso foi 5 horas antes do debate. No debate, o Trump usou o mesmo exemplo, falando que o Biden is a Manchurian candidate, que não é ele que governa, porque ele realmente a gente vê hoje que ele não tem condições físicas de estar governando o país. Então, alguém está governando por trás. Então, se a gente, ao invés de a gente ter alguém que tem alguém por trás governando, porque talvez não está com condições físicas suficientes, eu acho que se a gente puder eleger alguém que tem as faculdades mentais perfeitas e que pode governar o país, eu acho que seria ou a melhor opção ou a opção menos pior, né? É mais ou menos por aí mesmo. Mais um tema aí, Divan. Vamos aqui para mais um tema muito interessante, Alex. Estou muito satisfeito com o de hoje, viu? Tá bom. Ah, isso aqui é interessante, ó. Aliança da Rússia com a Coreia do Norte. Mano, Isso é algo que se preocupa, viu? quando eu vi a recepção, a Coreia fez uma recepção pro presidente da Rússia que eu fiquei assim, foi um endeusamento, né, mano? Foi suntuoso, né? Foi uma coisa extremamente gigante. E ali, quando os dois apertavam as mãos e se comprometiam, inclusive na questão da guerra, e é tão óbvio essa aliança ligada ao peso do armamento que cada um tem, né? E os dois são muito isolados do resto do mundo, de uma certa forma, e de repente se unem. Mano, eu me lembrei, quando eu vi aqueles dois apertando a mão, eu me lembrei do carnaval, a Ivete macetando a frase da Baby do Brasil, que, aliás, em breve estará aqui conosco. Quando ela falou, está em breve o apocalipse. Qual o sentimento que vocês tiveram? O que vocês pensam a respeito disso, cara? Essa aliança aí. É uma aliança perigosa, né? Porque essa parte oriental, ela que é coordenada pela esquerda, né? Você tem a Coreia do Norte, você tem a Rússia, que inclusive politicamente muita gente confunde achando que o Vladimir Putin é um conservador, mas ele tem um sonho de que a União Soviética volte a dominar o mundo, né? Então não existe nada de conservadorismo, muito menos de direita no Vladimir Putin. Então essa aliança é uma aliança para fortalecer esse bloco de esquerda, junto também com a China, né? Que tem um poderio econômico. E eu costumo falar, às vezes nas rodas de conversa, que a última barreira para o avanço do comunismo no mundo é os Estados Unidos. É a última barreira, né? E o Trump, até que surja um outro candidato, é o homem que também pode ser a última barreira para o avanço do comunismo. Porque para você poder implementar essa agenda progressista que existe de Fórum Econômico Mundial, de salário universal, de que você vai ter pouco, mas você vai feliz, que é um dos tópicos da Agenda 2030, é você provar que o capitalismo não funciona. E a forma de você provar que o capitalismo não funciona é acabar com a primeira economia do mundo. Se esses países conseguem deteriorar a economia americana, falar assim, ó, tá vendo, ó, o capitalismo não funciona, vamos implementar aqui uma agenda progressista de esquerda no mundo todo, porque é isso que vai ser a solução para todo mundo. Então, essa eleição americana é muito importante, porque isso vai definir, né, em grande parte, os próximos passos que o mundo vai ter. Porque o avanço desse progressismo e dessa força que o Estado tem que ter, do salário, de ter um piso salarial, de controlar, de não ter a livre iniciativa, é muito forte, né? Agora eu fico pensando, se pra gente foi complicada essa aliança, imagina pra turma da Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul, se você for olhar o mapa, Coreia do Sul e Coreia do Norte são ali vizinhas e se odeiam. E a Rússia vem logo acima, mas você vê o tamanho da Rússia comparado ao tamanho das duas juntas, Coreia do Sul e Coreia do Norte, e ali, no acordo deles, eles têm o direito de defender caso o país seja atacado, né?
Você imagina, cara, uma complexidade do negócio desse? Não, e são testes nucleares que são feitos perto do Mar da Coreia. Então, Tá assim, maluco. existe uma complexidade muito grande. A gente está lidando com líderes que a gente não sabe o que eventualmente eles são capazes de fazer, né? Então, eu acho que o mundo realmente precisa ficar atento. E há necessidade de haver uma aliança global de países ocidentais para conter esse avanço. E né? toda ditadura, ela é permeada de mentira, né? Toda ditadura, eles constroem narrativas gigantescas que manipulam muitas vezes a população, e eles usam isso em benefício próprio, né? Então, se você for ver a fundo mesmo, as pessoas montam uma narrativa de que o comunismo ele é bom, que ele vai trazer uma igualdade para todo mundo, que precisamos tirar o dinheiro do pobre e levar tirar o dinheiro do rico e levar para o pobre, mas na verdade eles escravizam todo mundo para poder perpetuar perpetuar o poder, entende? Então, assim, eu vejo com muito maus olhos essa aproximação. Eu acho que os Estados Unidos precisa se posicionar o mais rápido possível, porque exatamente é a última barreira, né? Hoje você vê lá a eleição da França. O que os caras estão fazendo na França, cara, eles estão quebrando tudo, e a mídia, que é dominada também por essa cultura, não divulga, né? Hoje a gente está vendo o dólar no Brasil disparar. Ninguém divulga. 5,68. Não, bateu 5,70, cara. Meu Deus. E ninguém divulga. Então, assim, eles vão escondendo as coisas debaixo do tapete, não divulga, mas graças a Deus hoje a gente tem a internet, a informação nas mãos, e a gente consegue ver muitas dessas mentiras sendo expostas, né? Então, a gente olha com olhos cautelosos para isso. Eu estou sendo muito sério hoje, né? Olhos cautelosos para isso, mas eu acho que o principal, cara, é que a igreja precisa orar. Sim. A igreja precisa orar para que o governo do justo se levante, né? A igreja é a esperança do mundo, justo, né? Vamos pro último tema aqui, Alex. O negócio ficou Não sério. temas! Ó, divórcio de casais na igreja. Tem aumentado bastante, Alex. É algo preocupante. Na minha época, mais criancinha, eu lembro de uma crise no casamento dos meus pais. Eu lembro que a família toda ficou em choque quando surgiu uma possibilidade de separação. Hoje eu vejo que as pessoas, estou falando dentro da igreja mesmo, tratam isso de uma forma muito... não deu certo. Parece que já casa com a validade, já casa com uma data já para... Se não foi isso do jeito que eu imagino, divórcio. Como é que vocês veem hoje esse cenário do aumento de divórcio nas igrejas, dentro da igreja? Deixa eu falar? Pode falar. Uma coisa interessante, eu tive a oportunidade de morar em Dallas 1 ano, e eu fiz um seminário teológico lá, e uma coisa interessante, cara, é que Dallas, ele está aqui nos Estados Unidos num lugar chamado Cinturão da Bíblia, que é onde tem as maiores igrejas do mundo. Então, se você for ver ali Dallas, Houston, você vai ver igrejas que são super tradicionais, igreja com 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, com um público assim de 6 mil pessoas no final de semana. Muita gente que passa pelas igrejas e estão nesses lugares, sabe? E Dallas é um lugar onde tem o maior número de divórcio e o maior número de aborto. Interessante esse paradoxo, né? Um lugar em que as mega churches estão estabelecidas, também é um lugar onde os recordes de divórcio e de aborto acontecem. Vamos falar, a Bíblia, como é que a Bíblia, vocês como pastor, como é que a Bíblia trata isso aí? Porque não adianta ter ponto de vista nosso. A Bíblia, como é que a Bíblia o que ela diz sobre o A divórcio? Bíblia fala do abandono, né, e da violência, né? Ela é bem clara a respeito disso. Mas eu acho que a minha preocupação, a minha provocação aqui no assunto sobre a igreja, a minha pergunta é sempre aonde a igreja está. Aonde a igreja está frente a essas perguntas, né? A gente falou sobre o número de divórcios que cresce, e aonde a igreja, aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de poder encher a boca e dizer, né? Lagoinha tem curso para casais, Lagoinha tem curso gerações, Lagoinha tem um cuidado... Curso para os homens, para as mulheres. Para homens, para mulheres, o cuidado com a criança. Desde pequeno, a criança tem ali o pastoreio, tem o GC, a gente cerca as pessoas de todos os lados para trazer essa consciência, né? Mas a gente vê que, por outro lado, tem um lugar que tem um monte de igreja e as pessoas cuidam do que estão dentro e muitas vezes não tem a linguagem para os que estão de fora. São coisas que são... Mas acho que Sabe o falta... que eu penso também, cara? O que eu vou falar aqui, muitos não vão gostar. E eu acho que pode existir exceções, mas na grande maioria, o seu marido é um idiota,
é o que você merece. Se a sua mulher é uma babaca, você me desculpar, é a mulher que você merece. Porque eu acho que cada um tem a mulher e o marido que merece, bicho. Porque foi feita uma escolha, mano. Então, às vezes as pessoas no namoro dão vários indícios. Porque eu falo, existem algumas exceções de pessoas doentes, né? O cara é um psicopata, um doente, ele escondeu atrás de uma identidade ali e depois eles demonstram que é quase raro. Normalmente as pessoas dão indícios. Então eu acho que as pessoas têm que levar um pouco mais a sério essa questão do relacionamento, do casamento, nessa decisão. É muito difícil, a Bíblia é clara em que condições que o divórcio pode acontecer. Mas eu acho que hoje realmente ficou um pouco banalizado. Eu acho É que as coisas exatamente ficaram... isso que você falou de levar a Pô. sério. Porque eu acho que o pessoal tá entrando no relacionamento hoje já pensando, já contando com uma possibilidade. E antigamente, cara, falar em divórcio era uma vergonha pra família. Os filhos ficavam envergonhados. Hoje o cara já entra, já sabe, mas se não for do jeito... Eu acho que esse movimento feminista, esse movimento machista aí faz a galera ficar muito fragilizada. Mas eu queria ressaltar muito isso. Porque às vezes a pessoa está sempre reclamando do cônjuge, né? O homem reclamando da mulher, a mulher reclamando do marido. Quer entender que foi quem você escolheu, meu velho. Então, chupa essa manga agora, porque é muito cômodo também. Você simplesmente... O que você pensa, Sandro? Você que é um advogado também. Eu falar de novo, não vou entrar aqui no tecnicismo da teologia, mas o pouco que eu já li, isso varia muito de interpretação, né? Já ouvi teólogos dizendo que o divórcio não é admitido em caso nenhum, que se deve tentar permanecer. Inclusive, a gente tinha um pastor muito famoso em Belo Horizonte que não fazia casamento, ele já é falecido, não fazia casamento de pessoas divorciadas. Sim. Uma igreja grande. Existem outros que entendem que é em caso de adultério, né? E que nesse caso pode haver separação, enfim. Mas independente da situação, eu acho que o que a gente vive hoje é muito, não só para a questão da separação, a igreja como um todo vive esse fenômeno, que é o processo da relativização dos valores, né? A gente vive num mundo hoje que a gente vive, a gente estuda isso em filosofia, que é o pós-modernismo. A gente vive a era da pós-modernidade. E a principal característica da pós-modernidade é o hedonismo, é a busca do prazer pelo prazer. Então você precisa satisfazer os seus prazeres independente de qualquer coisa. Então com isso você relativiza valores. É o famoso demônio do nada a ver. Mas isso aí mas isso aí não tem nada a ver não, cara. E com esse nada a ver, a gente vai abrindo pequenas concessões, e de repente quando a gente assusta, a gente fala assim, peraí, mas como é que nós chegamos aqui? Mas isso é tão sutil que se a gente for tentar puxar aqui, a gente não consegue perceber quando que isso começou a ficar... Em que ponto específico a separação aumentou na igreja, se for na década de 80, de 90, a gente não consegue, porque é uma coisa tão paulatina e tão sutil que vem da relativização, não só de divórcio, mas talvez de casos de homoafetividade, né, de casos de uso de droga, ou de casos do uso da bebida de maneira indiscriminada, é por conta da relativização. Né? Fala assim, não, mas a gente tem que entender, não pode ser assim também, então a ferro e fogo. Então, eu acho que tudo isso passa por esse processo de relativização. E no direito a gente estuda, que eu acho que tem um paralelo completo com a Bíblia. As leis, elas mudam, elas podem mudar, de acordo com as circunstâncias da sociedade. Mas toda lei ela é baseada num princípio. Os princípios eles são imutáveis. E a palavra de Deus ela é um livro fundamentado em princípios. Então os princípios eles não podem ser mudados. O princípio ele é imutável há 2000 anos atrás ou daqui a 5000 anos. Né? Características da sociedade, como o pastor André fala, né? Há 20 anos atrás o pastor pregava de terno e gravata, hoje ele prega de calça. Isso são questões de evolução da sociedade ali, de conceitos culturais. Isso pode ser relativizado até um determinado ponto. Mas princípios, você não pode negociá-los de forma nenhuma. Né? Deixa eu falar uma coisa. Eu estava falando sobre isso, eu estava lembrando da minha mãe, cara. Uma vez eu vi minha mãe aconselhando um casal, e aí eu vou falar de uma mentalidade da minha mãe. Né? Minha mãe tem 90 anos. E minha mãe falou assim, os casal se reuniu com ela, olha, nós estamos pensando, nós vamos separar, a gente vai desfazer a nossa família e tal. E minha mãe falou assim, mas espera aí, você vai separar, mas você está pronta para morrer? Ela falou assim, você tem que morrer, você não casou até que a morte o separe, então você está pronta para morrer? Aí ela, não é bem assim não, então a verdade é que você precisa morrer, né? Você precisa morrer para que isso seja acontecido. Mas eu sempre quero trazer essa parte, Alex, para o que a gente acredita. Eu acredito que o amor de Jesus é capaz de restaurar qualquer casamento. Qualquer instituição falida que esteja, o amor de Jesus é capaz de chegar nesse lugar e transformar, sabe? Mas o lar tá
tá permeado de traição, tá permeado sei lá, do que for, de pecado. Eu creio na transformação que há no poder de Jesus. Eu também sabe? creio nisso, Uhum. mas eu creio numa condição que os dois queiram essa ajuda. Sim, claro. Às vezes a pessoa, porque às vezes também a pessoa converteu, casaram, eram loucos, Uhum. dois doidos. Aí no processo, uns dois se converteram, mas o outro quer continuar tendo a vida louca. Né? Cara, é impossível você às vezes conseguir conviver. Eu particularmente diria o seguinte, para você que ainda não casou, cara, menino, menina, jovem, homem, mulher, não interessa a sua idade, cara, leva isso muito, perceba mesmo as coisas, procure orientação, não menospreze, depois isso muda, cara, preste muita atenção. E para você que já casou e você, né, depois do casamento tudo mudou, ele mudou, ela mudou, ficou diferente, principalmente a agressão, eu acho que uma das traições piores, mais do que a sexual, é a traição física, sabe? De bater, eu acho que o homem chegar a bater uma mulher, eu acho que isso é uma covardia, eu acho isso de uma traição tão grande, né? Não só com ela, mas com a sociedade, com os pais dela. Imagina eu tirar uma mulher da casa dela, da família dela, do convívio, vai pra minha casa e eu bater na mulher. Não, e eu quero dar um conselho, né? Se o seu marido está te batendo, antes de você procurar ajuda do seu pastor, passe numa delegacia. Isso é muito certeza. importante. Exatamente. Né? Passe numa Não pode delegacia. aceitar Não essas leva coisas. isso achando que o seu pastor vai ajudar. Eu acho que se há violência, é ir para a delegacia Com direto, certeza. né? 190 ou aqui 91. Isso mesmo. Agora é o seguinte, não, mas tem um 180 que eu acho que é direto Sim. com a questão do feminicídio da mulher. Agora, eu falei o exemplo aqui para quem ainda não casou e quem casou e a pessoa mudou. Agora, para você, que você é cristão, cara, a sua mulher, o seu marido, por mais que estejam em crise, mas vocês conhecem o Senhor, conhecem a palavra, eu acho que aplica 100% o que Samuca disse. Eu também acredito que o Espírito Santo de Deus é capaz de reverter qualquer situação. Tem casos e casos, a gente entende tudo isso, mas não desista antes de lutar. E entender que o Espírito Santo de Deus ele é capaz de restaurar mesmo, é restauração. E trazer com abundância, trazer com realmente uma vida melhor do que se tinha antes. Então, leve isso a sério, leve até o último estágio, procure a ajuda da sua igreja. E a igreja, eu acho também que tem que ajudar nessa contribuição. Tá engasguei. Mas só para completar, Alex, eu acho que quando há espaço, né, quando as pessoas dão espaço para que o Espírito Santo restaure, isso funciona como o Samuca falou, né? A gente tem um caso famoso, que eu vou até citar o nome, porque ele já lançou podcast sobre isso, eles estão falando sobre isso aí no mundo todo, que é o pastor que era da Hillsong do Carl Lentz. Ele passou por esse processo de traição, ele admitiu, e hoje eles estão fazendo um podcast falando como que houve o processo de restauração. A esposa decidiu não separar, eles ficaram anos aí sem fazer nenhum tipo de postagem, e agora eles estão contando como que foi essa experiência de restauração familiar, o processo dela de perdão. Eles lançaram um podcast agora, eu cheguei a ouvir, é bastante interessante. Então, mas houve esse espaço, né? Ela com certeza deu esse espaço para o Espírito Santo trabalhar nela, para aceitar o pedido de perdão dele. Ele fala que é um trabalho que ele está tendo diário com ele também, né? De reconstrução. Então, é possível, né? Quando as pessoas dão espaço para Deus agir, é possível. Temos exemplos aí. Cara, peraí um pouquinho. Quer chorar, Alex? O cara começou o podcast espirrando, agora tá tossindo. Vamos mudar o nome do pode espirro. Problema na respiração e na garganta, velho. Vamos para começar aqui o Atacou aqui, pode peraí, tem espirro. Encerrar o programa. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que a gente tem que lembrar, o Lucinho tem aquele programa lá que fala nunca é tarde, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. Se um dia você estiver cogitando essa possibilidade no seu casamento, por favor, pare tudo que você está fazendo e procure ajuda. Procure ajuda. Existe uma igreja séria, existe pessoas sérias que se importam com isso, né? Que vão cuidar de você, vão cuidar da sua família, do seu casamento, para que haja restauração, para que haja a visita do Senhor Jesus no seu lar aí. Sensacional. Divan, muito obrigado. Muito bom, viu, Alex? Gostei muito desse programa, aprendi muita coisa. Tem participação online aí, Divan? Algumas palavras. Ah, verdade. Aliás, como fazer para participar, para não seguir? Como é que faz? Ô, Alex, é muito fácil. Podcast do Balaio, Instagram, Podcast do Balaio. Vá, siga, deixe seu comentário, compartilhe, mostre para as pessoas, encaminhe para alguém. E deixa lá nos comentários também quem que vocês gostariam de ver aqui na nossas poltronas maravilhosas, ok? Sigam lá e o YouTube já. E no YouTube já que você está rindo, hein, parceiro? No YouTube já. Achei muito importante, vários temas relevantes aqui. E não vamos parar por aqui não, viu, Alex? A gente vai continuar. Samuca, obrigado, querido.
Obrigado, Alecão. Até a o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, Sandrão. Obrigado. Aliás, o mais uma próximo programa, o convidado é seu, certo? vez. Yes. Sandro, obrigado, velho. Obrigado demais. Foi super interessante suas palavras aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite. Estou à disposição, viu? Valeu. Eu perdi até a voz. É pô. Tô porque, emocionado, assim, tô emocionado. não é emocionado, não. É espiritual ver isso aqui. Não, Ataca mais quem é mais fragilizado. Não, cara, minha garganta deu um pau aqui no final. isso. Não tem nada de espiritual, não. É quem tá mais fragilizado aí, viu? É o pastor Zanetti. É isso aí, viu? Próximo podcast com o convidado do Samuca com temas maravilhosos. Até lá. Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration, viva um novo status na sua vida.